coral de Goiânia, enquanto eles estarão adentrando a plataforma. Marchai, soldados de Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai, sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor. Marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Marchai, soldados, bem alto erguer o pavilhão da salvação. Abelhão firmes, ousados vencer vício e corrupção. Sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor. Marchai, lutar, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Avante, avante, confiando em Jesus, fortes sereis por seu amor. Marchai invictos, soldados da luz, Jesus é o vencedor. Sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor. Marchai, lutar, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Vamos orar ao Senhor Deus, pedindo toda a proteção dos céus para a nossa reunião desta noite. Grandioso Deus, certos de que o Senhor está presente e vai se manifestar em favor do povo que o Senhor resgatou pelo seu sangue, em favor destas famílias que estão todas debaixo dos teus olhos. Contamos certo de que a glória do grande Deus, daquele Deus bendito, eterno, conhecedor de todos os nossos corações, o Senhor sabe que já tem passado por este lugar. Hoje é a segunda noite e estamos clamando pelo trabalho, pela reunião, pelo mensageiro desta noite, por todos quantos vão tomar parte direta neste culto, que é a unção do Altíssimo, a unção do Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, que é o nosso grande Deus. Mova o coração desta congregação, destas famílias aqui, e creio que o Senhor é Deus capaz de recompensar a cada um, dando-lhes força, fé suficiente, revelação para contarmos certos com a presença desse Deus que vai curar, que vai libertar, que vai manifestar seu poder, que vai remover todas as montanhas. Neste lugar nós te pedimos agora que a glória dos céus, os teus anjos, aqueles anjos que sempre protegem os homens e o povo de Deus, esses anjos acampem ao redor deste local, e a glória de Deus, a manifestação do Cordeiro de Deus, todo o poder do inferno está dominado pela tua presença, e cada família tem esta glória, esta fé em si, de que todo o poder do mal está debaixo dos nossos pés nesta hora, para a glória do teu grande nome. Unge os cânticos que vamos louvar, todos que vão cantar, suas vozes sejam ungidas, meu Deus, para que o teu nome seja exaltado. Perdoe as nossas falhas,
e cubra-nos com a tua mão de misericórdia, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, meu Deus, amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos ler com o pastor Amadeu, Da cidade de Patos de Minas. A nossa escritura é oficial, né? São Mateus 13, 36 a 46. Então, São Mateus 13, 36 ao 43. E então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que contamina, os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos ou para ouvir, ouça. Amém. Vamos se sentar agora, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 10. Número 10. Say
após esse próximo hino que vai ser cantado, irmão Cláudio e Massara vão se posicionando. Vamos louvar a Deus com o hino de número 5, Dó. Caminhando pela vida, vi um homem levantar o seu leito sofredor, e também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. glória.
salva de palma para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus agora com as nossas ofertas. Estou de viagem para uma cidade bem longe daqui. Não levo bagagem, pois nessa cidade tem tudo pra mim. Já tenho passagem, estou preparada para viajar. Não tem despedida, pois é para sempre, não vou mais voltar. E esta cidade, para onde vou, ela é tão linda, foi Deus quem fabricou. É sua morada de grande esplendor. Oh, que alegria, para lá eu vou. Se aproximando o dia desejado pra nós viajar. Só mais um pouquinho e a igreja amada Cristo levará. Pois Ele é o piloto dessa espaçonave que vem nos buscar. Depois deste dia, a falta de um povo o mundo sentirá. E esta cidade, para onde vou, ela é tão linda, foi Deus quem fabricou. É sua morada de grande esplendor. Oh, que alegria, para lá eu vou. Se não tem passagem, busque bem depressa, não tenha temor. Se não tem dinheiro, ouça meu amigo o que vou dizer. O melhor de tudo é que a passagem Cristo já pagou. Para a linda cidade onde Cristo espera com grande amor. E esta cidade, para onde vou, ela é tão linda, foi Deus quem fabricou. É sua morada de grande esplendor. Oh, que alegria, para lá eu vou. Oh, que alegria, para lá eu vou. Amém. Aleluia. Palmas para Jesus Cristo. Amém. Logo após o hino que vai ser cantado, o quarteto de Rio Preto pode se posicionar para cantar o seu hino. Vamos louvar a Deus com o hino de número 3. Posso ver a igreja louvando, o Senhor adorando a todo temor. Posso ver Jesus Cristo salvando, seu poder derramando, nos enchendo de amor. Posso ver as suas maravilhas.
esse Jesus ainda está operando. Operando, diga amém. Nós tivemos um culto abençoado ontem, pastor Otacílio, que nos pregou a mensagem A Semente e a Palha. Temos aqui alguns tópicos da mensagem, vocês que não tiveram presente. A vida é o germe da semente e a alma é esse germe. Estamos nele na forma de germe. A sua morte e ressurreição. Satanás não pode te matar, você é a palavra. O interesse de Deus é que houvesse outros grãos semelhantes a ele. Aquela pedra de coroa nunca se apartou dos filhos de Deus. Estamos na era do olho profético. Depois do olho não há nada mais que se move. Estamos na era da águia. Há um paralelo entre este germe de vida. Este é um vírus que pode ser nocivo. E são essas coisas pequeninas que o profeta veio nos mostrar. Nanômetro, um aparelho usado para dividir 1 metro em 1 milhão de partículas. Você pode não ver a coluna de fogo, mas ela está aqui. Amém? O câncer começa numa pequenina célula. Uma célula pode fabricar muitas células. É por isso que o câncer se multiplica. Que bom saber o que está formando dentro de nós. Uma era passa por diversas estações. Aquela vida no trigo irá fazer um caminho. O trigo irá crescer, florir e dar seu fruto. Ele irá alcançar o seu objetivo nele. Não pode haver mais era depois desta, só a era da besta. A noiva não é a casca, é o grão. O que está sendo gerado em nós? Nem todo crescimento é um filho. Amém? Vamos ouvir agora.
Aleluia! Glória a Deus. Já estamos indo para a reta final. Em breve o pregador estará assumindo a plataforma. Vamos depois ouvir o hino pelo coral conjunto de Jaú, né? Ficam prontos? Eu gosto de ouvir hinos bem cantados. Gosto de ouvir um bom hino antigo, sincero, pentecostal. Mas realmente odeio ouvir aqueles gritos agudos que chamam de cânticos hoje. Isto é certo. Acho isso uma coisa ridícula. É perversão. Isto é certo. Mensagem sede, parágrafo 188. Nunca colocamos muito tempo em cantar. É a palavra. Perguntas e respostas 12.283. Quem irá nos pregar a palavra nesta noite? Pastor Iraci Pedro Antônio, conhecido de todos, pioneiro nesta região. Ele foi o único pastor que eu dei a oportunidade para ele escolher quais dos dias ele queria pregar, né? Ele está pregando hoje por escolha dele, sendo que eu dei essa liberdade a ele escolher qualquer um dos dias. E após o conjunto de Jaú cantar, logo em seguida Somente Crer vai ser tocado, e ele estará usando essa plataforma com toda a liberdade que o Espírito lhe conceder. Pastor Iraci é uma daquelas sementes ainda boa, né? Daqueles pastores pioneiros, como muitos que tem nessa plataforma, que começaram bem e ainda continua bem. Porque não é para quem começa, é para quem termina. Isso somente pela graça. Então vamos agora ouvir o conjunto de Jaú. Logo em seguida, Somente Crer, ele estará assumindo a plataforma. Silêncio.
de bendizer-te, de cantar-te a glória, pois na minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém? Palmas para Jesus Cristo. Boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa saudação a todos os irmãos, os ministros, aos visitantes. Estamos confiados que o nosso Deus conosco está e há de nos ajudar no conhecimento da sua palavra. Essa cidade de Bauru traz-nos algumas recordações, entre uma delas, o primeiro culto da mensagem que foi dedicado a Deus aqui nesta cidade, parece que no ano de 1976 ou 77, na casa da irmã Araci, que foi uma das 3 irmãs que cantaram há pouco, né? E ao entrar aqui eu vi a sua mãe, ali na cadeira lá atrás, que já está com mais de 90 anos de idade, está aí assistindo os cultos. Já a cumprimentei, pois é uma pioneira desta mensagem e uma fé inabalável. Amém? Agora, qualquer pessoa que é mencionada, é claro que todas elas tiveram suas falhas, seus erros, mas estão tudo apagado estes erros pelo sangue do Cordeiro. Quando o irmão Brana encontrou aquele médico idoso que estava na profissão há muitos anos, e o irmão Brana dirigiu ele dizendo: o senhor sabe que do outro lado da vida há um lugar para médicos como o Senhor? Ele derramou lágrimas e disse: assim eu creio, assim eu creio. Quando mesmo sendo um médico daquela maneira tão bom, que não tinha o dinheiro em primeiro lugar, mas o primeiro lugar era salvar vidas. Mas quem pode dizer que aquele médico não errou nas suas consultas, nos seus atendimentos, e que alguém até chegou a morrer por algum erro médico seu? Quem pode afirmar que não houve erros na vida daquele homem daquela maneira? Mas nenhum dos seus erros impedirá ele estar do outro lado da vida. Amém? Então eu estou aqui identificado com as palavras do profeta irmão Brana em uma de suas mensagens. Já cometi muitos erros, ainda cometerei muitos, e o pior é que muitos dos erros que ainda vou cometer servirá de escândalo e tropeço para alguém. Eu estou identificado a minha vida com esta verdade, mas eu estou descansado e servindo a um Deus misericordioso. Se alguém está inquietado com alguma dor,
alguma angústia, alguma aflição, recorre a Jesus Cristo. Descanse nele, porque ele é uma pessoa tão maravilhosa, Jesus, tão perfeita, pois nasceu em uma cidade e dali nunca distanciou dela, no máximo 70 quilômetros, que se fala 50 milhas, mas ele é conhecido no mundo inteiro. Esse Jesus nunca escreveu nenhum livro, mas o livro que escreveram sobre ele, a Bíblia, é o mais vendido no mundo inteiro. Aleluia! Este é o nosso Jesus. E esse grande pregador, Jesus Cristo, ele tinha uma maneira tão segura de pregar o Evangelho, porque foi da mesma maneira que os profetas do Velho Testamento pregaram. A maneira de Jesus pregar foi fazendo comparações. Essa é a maneira mais segura de pregar, é fazendo comparações. E nós vamos ler a Bíblia para provar isto. São Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao 30. Vamos ficar de pé, vamos ler. São Mateus, capítulo 13, versos 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora o verso 36, Jesus Cristo explica esta parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegara ao pé dele o seu discípulo, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino
tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Curvamos nossas cabeças, vamos falar com este Deus poderoso, com Jesus Cristo, o Redentor da nossa alma. Grande Deus, que congregou os teus filhos aqui, ó Deus, para esses dias maravilhosos, quando estamos adorando a Ti, através de inspirados hinos, e ouvindo essas tremendas mensagens. Tremenda mensagem, porque nós estamos tratando de repetir o que o profeta desta era recebeu do Senhor por divina revelação. Aleluia. Pedimos que o Senhor venha ungir a cada palavra, e que também, ó Deus, não fique nenhum mal entendido por parte de ninguém que vai ouvir a Tua palavra, e que também, ó Deus, enfermos recebam fé para serem curados. O entristecido, amargurado de alma, receba o gozo pela Tua presença. O desviado, ó Deus, cai em si agora, como caiu o filho pródigo, e disse: tenho que voltar para a casa de meu pai. Que eles possam chegar na condição de Noemi: não posso ficar mais aqui nas campinas de Moabe, voltarei para a minha terra. Essa terra é a palavra. Pai, que isto aconteça com todos que estão fora da comunhão, estão apostatados, aqueles que estão precisando de uma renovação espiritual. Traga uma renovação espiritual, o gozo, a alegria da salvação. Que esses pregadores sejam ungidos, para quando eles abrirem a sua boca, seja uma manifestação de poder. Onde eles colocarem os seus pés, o Senhor venha confirmar a sua presença. Para quem eles olhar, tenha virtude, Senhor, e que todos saibam aproveitar a oportunidade de, quando for ofendido, perdoar, porque a fé perfeita está baseada no perdão. Ó Deus, vem nos dar uma verdadeira unidade, é a nossa oração. Fala conosco, pois nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos assentar? Bom, o tema deste encontro fala de semente, tempo de colheita. Então vamos nos esforçar para continuar nesta linha. Eu separei 3 mensagens. Vamos nos esforçar para ir nessas 3 mensagens. A semente da divergência, adoção, primeiro volume, e demonologia. A semente da divergência, claro que essa capa azul aqui fala discrepância, mas parece que eu sinto mais à vontade com a palavra divergência. Parece que não há problema, né? Palavra divergência. Nesta mensagem, semente da divergência, o profeta, depois de ter lido, porque
que a gente leu agora, São Mateus capítulo 13, ele diz que procurou assim uma palavra que se encaixasse bem, que explicasse melhor essa parábola de Jesus. E ele encontrou essa palavra divergência. No parágrafo 3, ele diz que divergência quer dizer semeando discórdia, algo diferente, ou sendo contrário ao que já tem sido. Repetindo a definição da palavra divergência: semeando discórdia, algo diferente, e sendo contrário ao que já tem sido. Agora, só isso aqui já nos dá uma mensagem muito tremenda, porque algo diferente. Se aqui há homens para pregar este evangelho, homens chamados por Deus, a Bíblia diz que o ministro tem que ser um homem casado, tenham filhos, que governe bem a sua casa, para depois saber governar a casa do Senhor. Veio depois disso uma semente de divergência, estabeleceu algo diferente, de que agora o bispo não pode casar, tem que ser um solteirão. Então é uma semente da divergência, estabeleceu algo diferente. E aí foi tomando rumos, distanciando da palavra cada vez mais. Mas Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, e Ele enviou-nos um restaurador para nos levar de volta aquilo que tinha sido estabelecido lá no princípio. E estamos de volta ao original. Amém? Agora, aqui nesta mesma mensagem, no parágrafo de número, parece que é o 21, o irmão Brana diz assim, que a palavra de Deus é a semente. Parece que é o 25. E as pessoas desta era que manifestaram essa palavra prometida são a semente desta era. Mas para produzir essa quantidade de sementes, aqui no 21, ele fala assim: a semente de Deus é a palavra de Deus. Jesus Cristo diz em um certo lugar que a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. Agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. Então você não pode aceitar uma coisa diferente disso que ele está falando. Você é a palavra de Deus.
A palavra é uma semente. Cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus. Eles devem ser a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida desta era. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo e suas promessas. E as pessoas desta era, que manifestaram essa palavra prometida, são a semente desta era, de acordo com o que Jesus Cristo disse bem aqui. Eles são os filhos do reino. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos é a semente do reino nesta era. Bom, se a palavra é a semente, a quem a palavra vinha? A palavra vinha aos profetas. E aí um dos primeiros profetas a ser lembrado tem que ser Noé. E o irmão Brana diz aqui nesta mensagem, o parágrafo 22, assim: quando Noé surgiu em cena, e ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para aquela era, porque ao profeta vem a palavra, e a palavra é a semente. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isso era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Então Noé trouxe a palavra que é a semente, fez essa semeadura. Moisés deu continuidade. Elias, Isaías, todos os profetas, Jesus, e agora veio as 7 eras da igreja. Cada um dos mensageiros tinha a palavra para a sua era. Mas o diabo veio fazendo uma outra semeadura. E o irmão Brana diz: você lembra da semeadura dele no jardim do Éden? O que produziu? Um Caim. Você lembra depois do dilúvio? A semeadura que o diabo fez? Produziu um cão. Um daqueles filhos de Noé. E o que é que ele fez? Ele tratou de promover uma discórdia. Porque os 2 irmãos dele, quando viu a nudez do seu pai, foi tampar, cobrir. Mas Cão tratou de fazer diferente do que os seus 2 irmãos fizeram. Ele pôs na cabeça: não, isso aí todo mundo tem que saber, nossas igrejas têm que saber do que este profeta Noé fez. E quando eu leio daqui dali, eu fico assim pensando, porque o registro bíblico diz que despertou Noé do seu vinho. Você acha que Cão ia acreditar que Deus ainda estava com Noé? Pois por certo, quando Noé se despertou do seu vinho, seus olhos estavam até vermelhos, e quem sabe nem falando bem, e até não estava em boa condição.
Mas mesmo assim, quando Noé abriu a sua palavra, sua boca, ainda era Deus nele. Quando Deus dá um ofício, é uma coisa tremenda. E aquela semeadura, aquela discórdia, semeada por Cão, foi punida de uma maneira rigorosa. Se você ler Gênesis, parece que é o capítulo 9, Deus sentenciou os descendentes de Cão. E depois você acompanha, você vai notar uma coisa. Para onde foi Cão? Ele foi para o continente africano. E ali diz que Cainã seria servo de Jafé, seria servo de Sem, e por último repetiu dizendo: será servos dos servos. E hoje a gente vê isso no mundo inteiro, como eles sofrem, como se cumpriu a risco. Mas saiu da boca de quem? Saiu da boca de um homem que tinha errado, tinha falhado, mas Deus não estava olhando para os erros de Noé. Deus estava olhando para o ofício que estava em Noé. Aleluia. Não adiantava tentar estabelecer uma coisa diferente daquilo. O que Deus fala tem que ser daquela maneira. Agora, irmão, eu estou desejando entrar numa coisa aqui. Pode que às vezes eu cometo erro e não seguir a linha que a gente deseja falar a vocês. Mas se está no meu coração, deixa eu dizer aqui. Quando Israel estava na sua marcha, e Deus prometeu que eles não conheceriam derrota, isso foi o que ficou estabelecido. Esta é a semeadura de Deus. Essa foi a palavra do Senhor. Eles não seriam feridos, ninguém morreria, mas chegaram numa batalha, morreu parece que 36, né? 36 morreram. Josué diz: pare, vamos ter 7 dias de jejum. Vamos ver qual é a causa. Irmão, quando há uma convocação dessa, as filas de oração desaparecem. Quando a igreja é convocada para dia de jejum, para descobrir alguma coisa, até os bilhetinhos de pedido de oração desaparecem. Porque haverá uma limpeza. Deus entra em cena. Fizeram 7 dias, descobriram. O problema está em Acã. Ele fez uma coisa diferente do que nós estamos fazendo. Está de posse dele 2 cunhas de ouro que ele roubou, uma capa babilônica, e descobriu aquilo. Colocaram o homem ali, mandou toda a congregação apedrejar a ele e a toda a sua família, para ninguém ficar chorando. Todo mundo morre. E aí eles começaram a marcha de novo. Aí foi só vitória sobre vitória. Quando o irmão Brana comentou isso aqui, é parágrafo 57 da mensagem Adoção, primeiro volume. Sabe o que o irmão Brana diz aqui, no 57? Que nós temos 3 deveres. A palavra de Deus, ao irmão Brana, estabeleceu isto. Isto é semente de Deus para nós. Ele fala assim: você deve estar em linha com a palavra de Deus. É o primeiro dever. Segundo,
em linha com Deus. Terceiro, e em linha um com o outro. Vamos mastigar um pouquinho sobre esses 3 deveres. Em linha com a palavra, em linha com Deus e em linha um com o outro. Se nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque nós estamos em linha com a palavra de Atos capítulo 2 e verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se um dia a igreja é convocada para uma santa ceia, e nós temos uma ceia com pão asmo, vinho e o lava-pés, é porque nós alinhamos com a palavra que está em São João, capítulo 13. Se nessas reuniões, nossos visitantes não vê nenhuma mulher subindo aqui para pregar, é porque nossas irmãs entraram em linha com 1 Coríntios 14, verso 34. Se o pregador fala em William Marion Branham, em suas pregações, temos a foto dele com a coluna de fogo fotografada sobre sua cabeça, é porque nós entramos em linha com a palavra que é Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É porque nós entramos em linha também com Apocalipse capítulo 10 e versículo 7. É porque nós alinhamos também com a palavra de São Mateus, 17, verso 11. E aí você vai anotando. Se aqui os nossos cultos, o povo está silencioso, em ordem, não conversando, é porque nós entramos em linha com Eclesiastes, que diz: guarda o teu pé na casa do Senhor. É nós nos alinhando com toda a palavra. Se nós entregamos nossos dízimos na casa do Senhor, é porque nós alinhamos com a palavra de Malaquias 3 e 10. Se nossas irmãs não cortam os seus cabelos, é porque elas se alinharam com a carta de Paulo a Timóteo. Se essas nossas mulheres não vestem calça comprida, é porque ela está alinhada com a palavra de Deuteronômio 22, verso 5. Amém? Se nós cremos em um só Deus, é porque nós alinhamos com a palavra de São João, capítulo 10, verso 30, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Aleluia! Por isso nós cremos em um só Deus. É o povo de Deus alinhando com toda a palavra. Mas só tem uma coisa, irmão. Quando a gente entra em linha com toda a palavra, isso faz de nós ser fundamentalistas. Nós somos apenas fundamentalistas. E ser só fundamentalista é perigoso. Você estar alinhado só com a palavra, porque isso nos faz ser fundamentalista. E aí isto gera os legalistas. Então as pessoas que qualquer coisa dizem aqui: é a palavra, eu fico com a palavra. E aí, irmão, se eles colocaram Jefité para fora de Israel, é porque eles estavam baseados na palavra. Eles estavam alinhados com a palavra. Um filho ilegítimo não podia entrar na congregação por 14 gerações.
Os sacerdotes podiam vir diante de suas congregações e gritar, dizendo: nossa decisão é baseada na palavra. É a palavra. Isso é ser fundamentalista. E ser fundamentalista, até Acabe foi. Ele também estava alinhado com a palavra. Quando ele pediu o acordo, propôs a Jeosafá: vamos unir o nosso exército e colocar o exército da Síria para fora. Ele estava baseado no fundamento. Ele estava fazendo aquilo alinhado, baseado na palavra. Porque a terra era deles. Se aparecesse algum invasor, teria que colocar para fora. Isto é a palavra. O mancebo de qualidade também era um fundamentalista. Ele estava alinhado com toda a palavra. Ele era dizimista. Ele estava alinhado com Malaquias 3:10. Não tinha adultério na sua vida. Ele era guardador de todos os mandamentos. Mas na hora de alinhar com Deus, falhou. Esse que é o segredo. Essa que é a dificuldade. Nós, dos ministros. Porque encontrar pregadores não é difícil. Não é difícil. Mas apacentador, a dificuldade é grande e ainda fica maior quando você levar o povo a este passo seguinte, de não estar alinhado só com a palavra, mas estar alinhado com Deus, estar atualizado com as decisões de Deus, estar atualizado com as decisões de Deus. Porque, tudo bem você mencionar os erros de Abraão, os erros graves que ele cometeu na vida, e a gente dizer: bom, eu estava do lado de Abraão lá, se eu estivesse lá. Mas o segredo é você encontrar alguém hoje com os erros de Abraão e você ficar ao lado dele. Você encontrar alguém com os erros de Davi e ficar ao lado de quem ficaria ao lado do Davi de hoje. Essa que é a dificuldade. Pois quando se alinha com toda a palavra, repetimos, nós somos apenas fundamentalistas. Mas alinhar-se com Deus, o mancebo de qualidade não conseguiu. No Velho Testamento, se Israel deixou o Egito, foi pela ordem da palavra. Mate o cordeiro, pegue o sangue, coloque por cima da porta. Tudo bem, obedeceram toda a palavra. Mas tinha que prestar atenção na coluna de fogo, para estar certo com Deus, alinhado com Deus, para saber, a hora que a coluna de fogo parar, temos que parar. Na hora que ela prosseguir, vamos prosseguir. Quer dizer, estar alinhado com Deus é estar ouvindo a sua voz. E quando nós nos alinhamos com Deus, irmãos, eu creio, é quando nós chegamos a ser espiritual. O irmão Brana disse que Israel, a nação eleita de Deus, estava bem fundamentada em toda a lei do Velho Testamento, em toda a palavra. Só que Israel não era espiritual. Não pôde reconhecer a hora que eles estavam vivendo e nem o que estava acontecendo naquela hora. Eles não puderam estar atualizados com Deus, alinhar-se com Deus, saber o que é que Deus está fazendo agora. Porque isso aí, enquanto Jesus está indo numa linha reta, é fácil todo mundo ir. Mas o problema é quando ele vira a esquina. Até Maria se perdeu quando ele virou a esquina. Quando Maria percebeu, já tinha 3 dias e estava sem a companhia de Jesus. 3 dias sem companhia de Jesus. Quando Jesus nasceu, foi uma virada de esquina. Porque só da tribo de Levi é que saía sacerdote.
E no entanto, Jesus não veio dessa tribo de Levi. Agora, João Batista sim, que era para ser sacerdote, não veio de ser sacerdote, foi ser profeta. E Jesus que foi ser o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto aí é que é estar alinhado com Deus, é estar ouvindo a sua voz. Quando os irmãos da Alemanha, uma criança morreu, os irmãos pegaram a Bíblia, crendo na ressurreição de mortos. Eles estavam certos com a palavra, alinhados com a palavra. Vamos chamar o William Branham para orar pelo bebê e ele vai ser ressuscitado. Cobrou do irmão Branham o cumprimento de uma promessa da Bíblia. Mas o irmão Branham disse assim: espere, vocês me dêem uma noite e eu vou falar com Deus. Aleluia. Ó, irmão, esses 3 deveres, isso tem me pesado ultimamente. Alinhado com a palavra, não é tão difícil alinhar-se com a palavra. Mas estar alinhado com Deus, a dificuldade é maior. Que é ouvir a sua voz. O irmão Branham foi uma vez num país da Europa, não recordo bem o nome, se é na Austrália, não sei o país que foi lá. E ele tinha lá um lugar de tomar um banho de uma maneira especial. O irmão Branham já tinha ido naquele lugar, tinha gostado. Na Suécia, parece. O irmão Branham tinha gostado. Aí quando o irmão Branham voltou naquele país, os irmãos disseram: olha, nós já reservamos lá o horário, já marcamos o horário para aquele banho, irmão Branham, o senhor gostou. Então vamos. E o irmão Branham foi caminhando com um grupo de irmãos. Chegou lá no determinado ponto do caminho, o irmão Branham diz assim: se vocês quiserem, vocês vão. Eu não vou não. E os irmãos disseram: mas já está marcado, irmão Branham, o horário lá. Ele disse: mas eu não vou não. Vocês podem ir. E os irmãos foram. De repente os irmãos voltaram estarrecidos, disseram: irmão Branham, o senhor estava certo. Mudaram a modalidade de banho lá. Agora é as mulheres banhando os homens. O senhor estava certo. Profeta, quer dizer, o seu coração fechou. Ouvir a voz de Deus é aquela voz te animando para o que é correto e te desanimando para o que é errado. Aleluia. É te animando para o que é correto, o que é certo, e te desanimando para o que é errado. O profeta, quando viu os irmãos voltarem e falar aquilo, diz: oh, graças a Deus, é bom servir a Ele. Aleluia. Por isso, quem está em linha com Deus, irmão, ele é uma pessoa muito mal entendida. A própria irmã Meda diz: Billy, eu não te entendo. Diz: muito menos eu me entendo. Eu também não me entendo. Porque o espiritual, quando você alinha com Deus, você torna um espiritual. Porque ser apenas fundamentalista é necessário, é preciso as nossas decisões ser bem fundamentadas na palavra, mas só isso aí é perigoso. Irmão citou irmãos que tiveram um problema, ele diz: os fundamentalistas complicou a vida deste ministro. Só de gritar, dizer: é a palavra, é a palavra, é a palavra. Mas, irmão, e estar em linha um com o outro? Para mim, estar em linha um com o outro, quando isto é conseguido, quando nós conseguimos isto, nós formamos a unidade. Aí está a unidade. E quando esta unidade acontece, o diabo não pode fazer nada mais. Aleluia. O diabo não pode fazer mais nada quando chegamos a essa unidade. Por isso, irmão Branham, na mensagem de demonologia, aqui tem umas coisas tremendas sobre entrar em linha um com o outro.
Veja aqui, parágrafo 148 desta mensagem, demonologia. Diz assim: você sabe, o 148, está aqui. Você sabe, tem o falso, tem um verdadeiro e um falso de tudo. Bom, mas não é bem isso aqui. Deixa eu... Me perdi aqui um pouco na anotação, mas já o encontro. Um momentinho aí. Aliás, é o 152. Nem também é o 152. E agora ficou meio complicada aqui a anotação, né? Não, é aqui mesmo. Ele fala assim: irmão Brana, eu estou saturado dessas coisinhas. Que coisinhas são estas? Tenho coisas fúteis que já se prendem a mim por tanto tempo. Eu sempre estou falando inoportunamente. Eu estou fazendo coisas que não deveria. E sei disso. Isso não convém a um cristão. Não quero fazer isso. Deus sabe que não. E não quero mais dar ouvido àquele velho espírito. É a coisa que me tem impedido toda a minha vida de ter verdadeiro amor e liberdade em Cristo. Quero que o Senhor ore por mim, irmão Brana. Que isso me deixe hoje. Quer levantar a sua mão? Deus te abençoe, irmão. Ó, que coisa. Coisinhas fúteis. Coisinhas que o fazem falar ou começar algum tipo de rebuliço na igreja. Que o fazem tomar parte em alguma coisa assim. Ó, isso é terrível. Isso é discórdia. Isso é emenda da divergência, não é discórdia? Isso é discórdia entre irmãos. E não faça isso. Você não quer isso. Você não quer isso. E coisinhas, gênio lamentável e tudo mais, para mantê-lo por baixo. Porque se é uma coisa que o diabo dá risada e aplaude, bate palmas e faz a grande festa dele lá no inferno, é quando ele vê uma pessoa mal-humorada. Cabeça abaixo. Não sorri, não tem alegria. E quando isso toma conta do pregador, do pastor, é uma tristeza. A igreja percebe, a igreja sente, a igreja é prejudicada. E muitas vezes acontece isso com ele, porque ele pensa nos seus erros, nas suas falhas, e chega a dizer: eu não vou subir mais no púlpito para pregar, sou indigno. E o diabo vai se avantajando, vai ganhando terreno. É isso que eu queria. Mas de repente o diabo leva um susto. De vez em quando um pastor se posiciona e diz: olha, eu não vou lamentar mais. Eu não vou lamentar mais. Eu vou dar graças a Deus pelo dia que eu nasci, pela mãe que eu tive, pelos irmãos que creem em mim, pela igreja que tenho, pelos problemas que enfrento. Eu não vou lamentar mais. Eu vou estar alegre, porque tenho muita razão para estar alegre. Aleluia. O profeta não diz isso? Se Deus não responder nenhuma oração mais, nas minhas orações mais, só o fato de eu ter me salvado já é motivo para eu ser agradecido. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Levante a cabeça. Não se entregue ao diabo, não.
Se entregue nas mãos de Jesus, Ele tem alegria para você. Ele tem saúde, Ele tem libertação. Ele tem luz, Ele tem paz. Este é o Jesus que nós pregamos. Graças a Deus. Posicione como Abacuque. Ainda que todas as ovelhas se vão, ainda que não produza nenhum fruto, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Só o fato do Espírito Santo me convencer de meus pecados, eu já tenho muito que agradecer. Porque há pessoas que nunca reconhecerão os seus erros. Só o fato de você reconhecer os seus erros, nós devemos ser gratos a Deus. Aleluia. Vamos um pouco mais adiante aqui? Oh, irmão, não faça isso. Você não quer isso, você não quer isso, as coisinhas, gente lamentável e tudo mais, para mantê-lo por baixo. Diga: Deus, eu não quero mais esta coisa. Estou saturado disso. Estou pronto hoje para desfazer-me disso. Vem agora, Senhor, e quero me afastar de todo o meu egoísmo. Todo o meu egoísmo. Oh, isso aqui agora é uma coisa tremenda, sobre afastar-me de todo o meu egoísmo. Se meu irmão não me tratar bem, não é problema mais. Eu não vou questionar isso. Se meu irmão não me trata bem, eu vou me preocupar se eu estou tratando bem a ele. Porque se ele não me tratar bem, não vai impedir o meu arrebatamento. Mas se eu não o tratar bem, esse é o problema. Vira o quadro. Sim, se meu irmão não me tratar bem, se meu pai não me tratar bem, mesmo assim eu o amarei. Eu vou tratá-lo bem. Vou fazer o contrário. Se minha esposa não me tratar bem, ou meu marido, eu irei humildemente diante de Deus e digo: Senhor, olho somente para o teu reino. Aleluia. Sim, quero que minha mente esteja correta. Quero que meu coração esteja cheio de gozo. Quero andar quando os problemas estiverem realmente zunindo em volta de mim. Ainda assim, quero ficar de mãos levantadas e de coração puro perante ti. Graças a Deus. Senhor, sabendo disto, que algum dia me encontrarei contigo, quero esse tipo de experiência, Senhor. Faze-me isto a partir de hoje. E agora já completando. Não importa quanto tempo faz que você é cristão, e você ainda que tem espíritos mesquinhos que falam com você, que o fazem perder o controle, que o fazem falar de alguém. Quando alguém vem e começa a falar de uma outra pessoa, você logo se une a ela. E se me fala mal da pessoa, isso é errado, irmão. Eu tenho uma fita de vídeo que um colega pregou numa unção tremenda em Vargem Grande do Sul. Ele bateu o pé assim no púlpito muito forte e repetiu uma expressão do irmão Brana na mensagem, porque não somos uma denominação, que diz assim: se você não tem nada de bom para dizer de um irmão, não diga nada. Eu tenho proposto um dia mandar essa mensagem para ele, dizer: irmão, viva isso aí. Viva isso aí. Por que você deixou de viver isto desta maneira? Você disse que eles não são do Espírito Santo. Isso é estar alinhado um com o outro. Um eleito vive para defender o outro. Aleluia.
Você vê que defesa tão tremenda, tão grande, como você ajuda todos os pastores. É quando o irmão queixou do seu pastor, vem queixar do seu pastor para outro pastor e chega a dizer, vou congregar aqui com o irmão, e fala certas coisas do pastor aonde ele congregava. Aquele pastor que está ouvindo, bom, eu quero ouvir isso de você junto com seu pastor. Ei, irmão, quando a gente se posicionar dessa maneira, eu quero ouvir isso. Mas junto você vai ter coragem, você vai para mim, mas junto com seu pastor, aqui. Ei, irmão, nós fechamos o círculo de uma maneira, quando há esse posicionamento, que eu vou falar, o diabo não tem brecha nenhuma mais de entrar quando isso acontecer. Para mim, alinhar-se um com o outro, um irmão com o outro. Parece que ficou meio pesado agora, mas vamos ler mais aqui. Aguenta a leitura desse 152. Não importa quanto tempo você faz que é cristão, e você ainda tem aqueles espíritos mesquinhos que falam com você, que o fazem perder o controle, que o fazem falar de alguém. Quando alguém vem e começa a falar de uma outra pessoa, você logo se une a ela, ou simplesmente falar mal da pessoa. Isso é errado, irmão. Não faça isso. Isso por fim o manterá fora da terra prometida. Se você simplesmente tem coisinhas que não deveria ter, se o amor de Deus não está realmente em seu coração, não quer ser uma senhora e um homem que venha e diga, Deus, aqui mesmo vou despejar fora isso esta noite. Vou despejar isso agora mesmo. Eu vou sair deste altar uma pessoa diferente. Deseja você uma libertação total disso? Aleluia. E agora, se alguém aqui que nunca decidiu por Jesus, ouça esta palavra para você. Algum pecador que nunca aceitou Jesus, e você sabe que é pecador, que não o conhece como seu Salvador, você diz, irmão, pregador, sim, pensei que tivesse muito prazer, eu vou a bailes e a festas e todas essas coisas, assisto a todo tipo de programas, eu leio todo tipo de literaturas, leio livros que têm histórias vulgares neles, até que gosto de ler isto, irmão, pecador, há algo errado com você? Esse é seu apetite? Receba Cristo, peça a Ele uma mudança, uma transformação, porque quando se enche de gozo das coisas de Deus, irmão, que paz vem ao coração. Quando a pessoa tem um prazer pela leitura da Bíblia, momento de oração, cultuar a Deus, cantar louvores, ele está tendo gozo pelos céus. Sim, há algo errado se você vive assim, com leituras erradas e programa de todo tipo. Esse é seu apetite. Deixe eu ver se há alguém. Deixe-me ver o que alguém lê, deixe-me ver o que assiste, ouvir a música que ouve. Se alguém está nesta vida vencida por essas coisas, a palavra foi pregada para te dar vitória. Feche os olhos, curve sua cabeça. Se eu não pude explicar satisfatoriamente o que eu desejava falar, mas eu quero que vocês resumem tudo nisto. Nós temos 3 deveres a cumprir: alinhar-se com a palavra, alinhar-se com Deus e com o seu irmão, ser um com seu irmão. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu agora, Senhor, ao final
desse tempo que o Senhor esteve falando conosco. E enquanto nós estamos tão cobertos em Tua divina presença, para Te ver movendo pela audiência, creio que essa palavra veio neste lugar para curar. Creio que o fôlego de Deus, essa igreja está sentindo. O soprar de Deus sobre nós. E nós ordenamos a Satanás. Nós condenamos todos os seus atos. E nós falamos a palavra a favor de todos que ouviram esta pregação. Recebam saúde. Recebam vida eterna. Receba a presença de Deus. O verdadeiro batismo do Espírito Santo. Toda dúvida desapareça agora. Que venha a fé real, perfeita, completa, em todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos. Deus os abençoe. Volte a estar amanhã para mais uma reunião abençoada. Palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Vamos em seguida ouvir um hino com a dupla de Jaú sobre gratidão. Você tem muito que agradecer a Deus. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Mesmo que Ele não te dê nada na sua vida, não te cure, não te dê o carro que você queira, a casa que você queira, mas só Ele ter nos salvado, deveríamos ser a pessoa mais agradecidas para com Ele nesta hora. Este alinhamento, como diz o irmão Brana, é um banco de 3 pés. Um banco de 3 pés, ele se encaixa perfeitamente, não fica manco, né? E se nessa noite você está com um desses 3 pontos desalinhados, precisa ser ajustado, né? O altar estará aberto, você pode vir, orar, entregar a sua vida a Ele. Sua vinda aqui está dizendo: Senhor Deus, eu preciso disto, me ajuda, eu quero ser mais agradecido. Enquanto vai ser cantado este hino, você tem essa liberdade. É tempo de ajuste. Reta final, ajuste, pequenas coisas. Já foi o tempo da picareta. É acabamento agora. Sem amor, sem um lar que seja seu. Aleluia. Te agradeço pelos meus olhos que contemplam as maravilhas da tua criação. Há muitos cegos que choram sem consolo, porque vivem dia e noite na escuridão. Aleluia. Pelos meus braços com os quais trabalho, enquanto muitos estão a mendigar. Pela voz com a qual eu canto,
sebo de qualidade não viu o grão se movendo. Te agradeço porque Ele só era fundamentalista. tu me escolheste para ser uma salva por teu amor. Tu me fizeste herdeira do teu reino. Os demais ficam de pé. Enquanto tantos não conhecem o Salvador. Aleluia. Oh, quanta coisa tenho que agradecer-te nesta canção, não consigo enumerar. Aleluia. Mas o Senhor que conhece meu coração compreende a gratidão no meu cantar. Aleluia. Senhor Deus, Pai poderoso, obrigado por mais esta reunião, pelo pregador, que o Senhor continue abençoando essas pessoas que estão aqui no altar, debaixo das mãos desses ministros, erguidas em gratidão por aquilo que Deus fez, pedindo algo a respeito das suas vidas, deixando todo engano, toda semente de discrepância, de discórdia, para uma purificação das suas vidas. Deus, que eles possam levar isso para os seus lares, e que amanhã possamos estar aqui novamente, Senhor Deus, confiando na sua palavra. Desde já entregamos o culto, Senhor, em tuas mãos, os pregadores, as caravanas que estão por vir. Deus bendito, sela isto no coração de cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vire uns para os outros e diga: Deus te abençoe. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa, vermelha, travada na cruz. Quem passou por Não esqueça de você comprar seu Marmitex aí fora, se puder comprar já, viu? Marmitex.